paz do Senhor para os irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós vamos aqui estar falando da palavra do Senhor. Antes de tudo, pediria aos irmãos aí que pudessem se inscrever aqui, tá? Canal Marcos Souza, explicando a Bíblia. Inscreva-se lá, aperte o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, vou passar para os irmãos aí. E hoje nós vamos aprender mais um pouco aqui da palavra do Senhor, tá? Antes de tudo, antes de falar aqui sobre o Apocalipse, nosso estudo de hoje vai ser sobre o Apocalipse. Eu tenho procurado me basear muito em cima de Apocalipse, porque antes da pandemia, antes dessas coisas aí, eu andei tentando explicar para uns amigos aí por que a Bíblia, as pessoas, os pastores, só falam sobre vitória, né? Um amigo aí sempre me perguntando, mas por que os pastores só falam na Bíblia, na igreja, só pregam sobre vitória? Ninguém prega sobre escatologia, ninguém prega sobre outras coisas. Basicamente é vitória, é bênçãos. Deixa eu só mudar aqui. Manter os esquemas de isso. Resolver isso aqui rapidinho. Então, sempre essa pergunta, né? Por que isso? Por que aquilo? Então, gente, é uma coisa até que fica na nossa mente. Por quê? E aí eu tentava sempre botar, porque as pessoas estão passando dificuldade. Então as pessoas precisam disso. Precisam de ouvir essas mensagens de ajuda, né? Porque tanta pessoa passando necessidade, dificuldade, que essas frases, essas mensagens, elas ajudam a você sair dessa situação, né? E a grande verdade é essa, ajuda mesmo. Não vamos, ser hipócrita dizer que não ajuda. Com certeza essas mensagens ajudam. Mas muitas dessas mensagens, infelizmente, têm um fundo, né? Principalmente quando você fala de dízimo. A Bíblia, ela sempre tem essas coisas em cima do dízimo. Então, gente, cada vez mais vão se ganhando dinheiro em cima da palavra de Deus. Essa é uma grande verdade. E, gente, aí você começa a estudar a fundo, né? Foi o que eu fiz, comecei a estudar a fundo para tentar, eu prometi para mim mesmo que depois que voltasse essa pandemia aí, acabasse essa pandemia, que daqui a pouco está acabando, eu voltaria para a igreja, mas se eu voltasse para a igreja, eu não ia mais querer ficar parado lá não, eu ia querer pregar a palavra de Deus, mas pregar em cima de quê? Pregar em cima de escatologia. Eu queria me aprofundar em cima de escatologia. Eu mesmo ia ser um que ia sair fora dessas coisas. Só vitória, só bênção, né? Sempre dar uma palavra de incentivo, mas eu iria querer me aprofundar mais sobre escatologia. E para isso aí eu comecei a estudar, comecei a buscar, fui fundo na palavra de Deus, comecei a ler livros que eu não entendia, tipo Apocalipse, Daniel, Mateus. E engraçado que você aprende nas igrejas que o livro de Mateus, elas são divididas em várias partes. Chega um ponto que Mateus ele fala daquele período, depois Mateus vai um pouquinho mais à frente e até chegar aos nossos tempos. O que ensina nas igrejas é isso, que Mateus é dividido assim. E aí chega no final de Mateus que vai acontecer ainda o Apocalipse, que vai acontecer arrebatamento, que vai acontecer o anticristo vai aparecer, entendeu, gente? E depois o final dos tempos, o final do mundo. Então isso tudo você começa a procurar. E eu tive que voltar em Daniel, porque Jesus mesmo manda a gente voltar em Daniel para aprender essas coisas. Como falou, né? Daniel, Jesus cita Daniel. Então você começa a estudar, gente. E aí, quando você se aprofunda, filho, você vê que tem muita coisa errada. Que o que eu aprendi durante muitos anos na igreja, 24 anos dentro de uma igreja evangélica, que meu início foi na igreja católica, minha família é católica, minha mãe é católica, então eu vivi na igreja católica. O meu período de igreja basicamente foi na igreja católica. Às vezes fiz a primeira comunhão, catecismo, as coisas que se faz na igreja católica, né? Minha mãe batismo na igreja católica, todas essas coisas. Eu fui criado na igreja católica. E aí, com 30 anos, eu me converti ao evangelho e fui para a igreja evangélica. Então a gente aprende o que nos ensina. A gente lê, mas não lê profundamente, lê como a gente, deveria ler, como a Bíblia fala, examinar as escrituras. Jesus fala lá, o povo, meu Deus mesmo fala, meu povo erra porque não examina as escrituras. Então nós não devemos só ler, nós devemos examinar, nós devemos ir profundo,
Nós devemos ir a fundo na Bíblia. Por mais que você não entenda aquele livro, procura tentar entender, entendeu? Então, hoje com a YouTube, com essas coisas aí, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? O que a gente não aprendia antigamente, que a gente tinha que aprender só com a escola dominical, só com as pessoas lendo a Bíblia. Então a gente aprendia com o que as pessoas estavam lendo, então a gente assistia as pessoas e assim a gente ia aprendendo. Hoje não, hoje você pode ir lá no YouTube, no Google, você procura e você vai se informando e aí a tua mente vai abrindo. E foi o que aconteceu comigo. E eu vi, irmãos, que tem muita coisa errada, muita coisa. Não é pouca não. Muita coisa que nos é ensinado, que eu aprendi nesses 24 anos dentro da igreja evangélica, não era nada disso. E eu vou falar isso para vocês hoje aqui, tá? Vamos começar aqui, ó. Tenta ir até o final do estudo, porque eu já ouvi algumas coisas aí que os colegas meus aí que questionam, que no início no primeiro slide já fala que você é um herege, fala que você nunca foi católico, fala que você nunca foi evangélico, fala que você nunca se converteu. Então, se possível, gente, antes de chamar a pessoa de herege, antes de criticar as outras, vai até o fim. Vai até o fim tem alguns slides aqui, ó, a quantidade, deixa eu ver aqui, 9 slides. Vai até o final, entendeu? Antes de querer falar alguma coisa, antes de querer criticar. Vai lá, tenta ir até o final, depois você me fala, tá? O que você achou do estudo. Vamos lá, gente, olha só, aqui, ó. Quem escreveu o Apocalipse? Para quem foi escrito o Apocalipse? Quando foi escrito o Apocalipse? As consequências do Apocalipse? Quem veria o Apocalipse? Quem viu a volta de Cristo? Isso aqui já é polêmico, você já vai ficar meio assustado, mas é isso aí mesmo. O Apocalipse já aconteceu? Entendeu? Então, vamos lá, vamos entrar nesse tema aí, você já sabe, daqui ó, Marcos Souza, explicando a Bíblia, escreve lá no canal e compartilha para quem você puder lá. Valeu? Vamos entrar aqui, ó. Quem escreveu o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então isso aqui, ó, você já vem, ó, Apocalipse foi escrito para quem? Seus servos, para notificar a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, Deus, para mostrar aos seus servos. Seus servos, aqui é para os servos de Jesus Cristo. Entendeu, gente? Não é para todo mundo, é para os seus servos. As coisas que brevemente iriam acontecer. Jesus está falando aqui que brevemente iria acontecer. E ele então notificou ao seu servo João. Ou seja, Jesus aqui, né, já tinha passado um período, já tinha passado basicamente 30 anos da ida de Jesus Cristo, que ele vai e revela isso aqui para João. Mais para frente você vai saber mais ou menos detalhado dessas coisas. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aqui, ó, ele notificou a João, tá, seu servo, tudo que João tem visto. Preste atenção, gente, ó, brevemente, tá, seus servos. E para quem? Para João, né, servo. E para quem? Tudo que ele tinha visto. Ou seja, tem visto aqui, João estava vendo. João, Jesus chamou ele, né, levou ele no terceiro céu lá, e falou, olha aqui, João, você vai escrever tudo que você tem visto, que você está vendo, tá? Ele estava vivendo essa situação. Então, tem visto, é a segunda. Entenda um pouquinho de português que você vai matar essas coisas rapidinho, tá bom? Não precisa ser ter feito faculdade de português, não. Só entender um pouquinho de português, você vai ver que essas palavras aqui já te falam o que está acontecendo. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui, ó, Jesus, tá? João, vou falar para vocês onde ele estava. Aqui ele estava falando, ó, brevemente, tem visto e o tempo está próximo. Apocalipse, logo no início do Apocalipse, você vai ver isso aqui, de 1 a 3. Eu, João, que também sou vosso irmãos e companheiro na aflição e no reino, ó, companheiro na aflição e no reino, tá? João, ou seja, estava vivendo aquela situação. E paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo. Aqui, ó, eu estava. Quando ele escreveu isso aqui, ele está dizendo para eles que ele estava, tá, gente?
na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Como Jesus falou, né? Que quem estaria lá vivo para ver, quando falou para Pedro, daqui a pouco eu vou ler lá na frente, vocês vão ver. Ele falou para Pedro, se eu quero que ele fique, então o que te importa a ti? Segue-me. Então Jesus deu testemunho para Pedro lá e para os discípulos que João estaria vivo. Tá? Então porque ele fala aqui, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim grande voz como de trombeta. Apocalipse 1, 9 e 10. Vamos lá, gente, vamos passar aqui umas slides que eu vou tentar resumir o máximo, senão fica muito grande o vídeo. E o que vivo e fui morto, Jesus, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, aí ó, tá vendo aí, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Ou seja, João estava vendo, aqui ó, Deus, Jesus falando para ele, escreve as coisas que tem visto. João estava vivendo aquele período, entenda isso aqui, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Depois de quê? Depois destas, as coisas estavam acontecendo na grande tribulação, tá? O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são o anjo das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Apocalipse 1, 18 a 20. Para quem foi escrito o Apocalipse? É isso aqui, tá? Esse tema aqui. Para quem foi escrito o Apocalipse? Agora vocês vão saber. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui ó, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, irmão, o que aconteceu isso aqui? Jesus estava falando para João, para ele escrever as coisas que ele estava vendo, as coisas que são, as coisas que depois daquelas iriam acontecer. Mas enviar para quem? Aqui ó, para as 7 igrejas da Ásia, ou seja, não era de Jerusalém, tá? As igrejas que estavam espalhadas pela Ásia. Qual igreja, irmãos? A igreja que Jesus falou para os seus discípulos, ide por todo mundo e ensinai a guardar todas as coisas, e batizando-os, entendeu? Salvando as pessoas. Jesus não deu esse mandamento para os seus discípulos, então eles foram pelo mundo, eles saíram de Jerusalém, ide pelo mundo. Então o mundo era o que? Ali de lá de fora, a Ásia, essas igrejas aqui, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1, 11. Ou seja, essas igrejas que Jesus tinha mandado os discípulos pregarem o evangelho, porque ele falou, ficai em Jerusalém até seja revestido de poder. Depois ele foi, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Isso foi Jesus mandando os discípulos fazer. Então eles foram por isso aqui, ó, pelo mundo. O mundo era isso aqui, ó, do lado de fora de Jerusalém, tá? Então, para quem foi escrito Apocalipse? Para pessoal, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ou seja, para essas igrejas. Agora, irmãos, deixa eu lembrar para vocês. Aqui não tem Brasil, tá? Aqui não tem Inglaterra. Aqui era para aquelas igrejas. O Apocalipse foi escrito para essas igrejas, o povo que estava fora de Jerusalém. Grava isso, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Quando foi escrito o Apocalipse? E quando? Um minutinho. Vou beber uma aguinha aqui para ficar legal. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vejo tudo isto?
em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, de 1 a 13. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 e 22. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Então, irmãos, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Aqui Jesus, ele estava saindo do templo, dos seus discípulos lá, né, maravilhados com aquele templo, querendo mostrar para Jesus, e mostrou isso, hein? Olha só que coisa maravilhosa. Então Jesus foi e falou: gente, olha, para os discípulos, gente, aqui ó, não ficará pedra sobre pedra. Jesus falou que aquilo ali ia ser destruído, tá? Então, só que Jesus não deu data, mas ele falou: olha só, tudo isso aqui vai ser derrubado, tudo isso aqui vai acabar, não vai ficar aqui sobre pedra, nem o templo, nem Jerusalém, tá? Aí os discípulos ficando assustados com aquilo, né? Pô, como é que o troço aqui demorou 50 anos para ser construído e agora vai destruir assim? Eles mesmo ficaram assustados. Não só eles, como também os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, tudo ficaram apavorados com essa palavra de Jesus, tanto que, né, procuraram condenar Jesus até por causa disso, além de ter falado que era filho de Deus. E aí ele fala aqui: quando se haverá a tua vinda, quando será então? Chegaram seus discípulos em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Tá? Ou seja, né, fim do mundo para eles, porque eles viviam ali dentro. Então, para eles, isso tudo aqui era o fim do mundo. E tem a palavra que fala lá em hebraico, tá? Que não, o mundo lá não quer dizer tudo, mas simplesmente aquele local, aquele período, aquela era, tá? Não vou entrar em detalhe aqui agora, mas você pode procurar lá, que você vai encontrar, e depois eu vou colocar em outro vídeo isso lá, tá? Detalhadamente. Então, gente, aqui, aí ele fala: porque haverá grande aflição, ou seja, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Por mais que tenha, gente, coisa difícil, mas para eles lá, Jesus está falando aqui, para eles, para aquele período, para aquela cidade, para aquele local, não haveria mais. Essa aqui seria a grande tribulação, o maior período que haveria naquele pessoal, para os judeus, tá? Porque ele fala aqui que nunca haverá mais, nunca houve, nem na perseguição de Babilônia, da Nabucodonosor, nem de Ciro. Aqui seria a pior, tá? Mas está falando para quem? Para os judeus. Jesus aqui ele está falando para os discípulos e que aconteceria em Jerusalém, tá? Grava isso. Ou seja, aqui nós estamos querendo te mostrar quando foi escrito o Apocalipse e para quem foi escrito o Apocalipse. Aqui Jesus está mostrando para eles que seria em Jerusalém e para os judeus naquela período. Porque olha aqui, gente, em verdade vos digo que não passará aqui esta geração. Que geração? A geração de Jesus, dos seus discípulos, até os anos 70. Uma geração na Bíblia, ela dura 40 anos. Você vai ler lá em Salmos. Salmos diz: a geração é 40 anos, tá? Tanto que você vai ver lá no deserto, que quando Moisés tirou o povo do deserto, tá? Tirou o povo lá do Egito, o que ele foi? Ele levou para o deserto. E no deserto, da mesma coisa, Deus falou que aquela geração não entraria na terra prometida. Tanto que Moisés mesmo não entrou, né? E nem aquela geração daquele pessoal mais adulto, mais velho. Só entrou os mais novos, junto com Josué e Caleb. Ou seja, 40 anos no deserto. Tipifica a mesma coisa aqui, tá? Durante 40 anos, aquelas pessoas mais velhas morreram e entrou os mais novos. Os velhos, infelizmente, ficaram fora da terra prometida, não só velhos, mas que estavam com a mente contaminada, tá?
Então, aquele foi um período de Moisés, e aqui nós vivemos outro período de 40 anos, de mais uma geração, que para Deus não estava importando, tá? Então você vê aqui, ó, esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisa? Que Jesus estava falando aqui, que o templo ia cair, que Jerusalém seria destruída. Então, todas essas coisas aconteceriam naquela geração. Entenda isso, não é para essa geração de hoje. O português está aqui, o português bem claro. Jesus está falando para aquela geração. Uma geração é 40 anos, não é 2.300 anos depois, 21 séculos depois. É para aquela geração, tá? Vamos lá, vamos continuar. Quando foi escrito o Apocalipse, vamos continuar. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós. Olha Jesus explicando ainda para aqueles discípulos, tá? Antes de todas essas coisas, antes de acontecer a grande tribulação, tá? Entenda isso. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, e entregando-vos às sinagogas, aqui ó, daquele período, e nas prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e de presidentes, por amor do meu nome. Lucas 21, 12. Então, tá aqui ó, eles iam perseguir os discípulos, antes da grande tribulação, eles iriam perseguir os discípulos, tá? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Entenda isso aqui, irmão, tá vendo aqui? Ele estava explicando, Jesus estava mostrando para eles que antes da grande tribulação ia acontecer isso aqui, ó. Esse aqui era o sinal, um sinal da volta dele, tá? E da destruição do mundo, como ele diz lá, Jerusalém. Mas quando virde Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Desolação de Jerusalém, destruição de Jerusalém, tá, gente? Naquele período, quando foi destruído Jerusalém? Nos anos 70 da era cristã. Ou seja, isso aqui não é para 2021, nem 2022, nem 2023, nem 2030. Isso aqui era para os anos 70 da era cristã. Então, os que estiverem na Judéia, se você procurar hoje, você não vai achar mais Judéia. Isso aqui Jesus falando para os judeus, os discípulos. Fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, em Jerusalém. Porque dias de vingança são estes, está aqui, irmãos, ó, vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Tenta entender isso aqui. Vamos lá, com calma, tá? Porque são dias de vinganças. Vingança para quem? Para aquela geração. Agora, por que para aquela geração? Se você for estudar Mateus 23, você vai ver que Lucas 20, Mateus 23, você vai ver que Jesus, ele na saída do templo, antes de se encontrar com seus discípulos e ele mostrar a estrutura do templo, Jesus estava ensinando lá dentro. Em Mateus 23, você lê Mateus 23 todo, você vai entender isso aqui. Jesus estava pregando para muita gente dentro do templo, no pátio do templo. Ali tinha os doutores da lei, fariseus, saduceus, todo tipo de gente estava ali envolvida naquele negócio. E eles ficaram assustados quando Jesus falou essas coisas, tá? Mas Jesus falou, gente, quantas vezes eu tentei juntar, ele usou uma galinha como exemplo, tá? Como a galinha junta os seus pintinhos, eu tentei juntar vocês. Ó, foi mandado profeta, foi mandado Elias, foi mandado Jeremias, foi mandado Isaías, foi mandado João Batista, agora estou eu aqui como filho do homem, foi mandado os discípulos, está sendo mandado todo mundo para vocês, e vocês não dão crédito. Eles não quiseram, ninguém quis largar a vida que tinha, ninguém quis se converter ao Senhor, ninguém quis aceitar Jesus como Messias. Eles foram uma geração privilegiada, que depois de tudo acontecido, depois de saber de tudo que já tinha acontecido com o povo deles no passado, eles tinham agora o Messias, que já tinha sido falado que ia vir, e eles não aceitaram. Então, por que aconteceu isso? Quando eles foram crucificar Jesus, eles falaram que caia sobre nós tudo. Eles falaram para Pilatos,
Pilatos lavou a mão e eles falaram que caia todas essas vinganças, todas essas coisas contra nós. Possa cair sobre nossos filhos. Eles pediram isso, os próprios judeus, entendeu? Então, dias de vingança. Por quê? Porque eles mataram os profetas, mataram todo mundo e ainda mataram o Filho de Deus, o Messias enviado para salvar eles, para libertar eles daquela escravidão. Então está aqui, ó, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Não é uma nem duas não, gente. Aqui era para se cumprir todas. Ou seja, tem a opção de gente esperando as coisas acontecerem ainda. Daí a igreja evangélica em peso, todo mundo que é evangélico, é cristão, está esperando as coisas acontecerem, está esperando Jesus voltar, estão esperando o diabo ser preso, estão esperando o anticristo, estão esperando o falso profeta, estão esperando o final do mundo, estão esperando tudo isso, mas Jesus falou que todas as coisas que estão escritas, aqui ó, tudo, ou Jesus é mentiroso, ou coisa que eu tenho certeza que não é, ou eles entenderam errado. Eles não estão lendo a Bíblia como deveria ser lida. Se você lê isso aqui, você vai ter que calma aí, eu tenho que estudar mais a Bíblia, porque realmente eu estou lendo pouco, eu estou estudando pouco, porque está escrito, ninguém colocou isso aqui não, está escrito, tá bom? Vamos continuar lá, porque tem muita coisa ainda pela frente. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Olha aqui, ó, sobre aquele povo, tá bom, gente? Entenda isso aqui, não é sobre o brasileiro, não é sobre o futura Jerusalém, não é sobre os ingleses, não é sobre os japoneses, não. É sobre aquele povo judeu daquele período dos anos de 40 a 70 da era cristã. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Aí os evangélicos, os teólogos atuais estão, ainda que vai haver ainda grande tribulação, e os judeus de Jerusalém vão ser levados como prisioneiros. Gente, isso não acontece mais hoje em dia. Você tem que saber disso, que não se leva mais cativo. Isso aqui aconteceu em 3 períodos dos judeus. Aconteceu com Nabucodonosor, aconteceu com o rei Ciro, e aconteceu também no Império Romano. Isso aqui não vai acontecer mais no futuro próximo, tá? Então, esqueça que isso aqui não vai acontecer mais. Tá aqui, ó, as nações. Por que as nações? Por que eles levam que vai ser as nações? Vai ser no futuro. Por quê? Porque eles acham que não aconteceu naquele período, mas quando Roma invadiu Jerusalém, ele não foi só Roma. Roma dominava todo aquele mundo antigo, e cada país mandou uma legião, porque eram tudo comandado por Roma. Então Roma exigiu legiões das outras nações para invadir Jerusalém nos anos 66 da era cristã, tá bom, gente? Então foram levados cativos para outros países além de Roma naquele período. Não vai acontecer mais isso aqui nunca mais, tá? Bota isso na cabeça. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21, 20. Tempo dos gentios, ou seja, iria acontecer esse período lá dentro. Quando acabou a grande tribulação, eles foram levados como cativos, e se cumpriu. O tempo dos gentios seria o quê? Um tempo, eles iam acabar, Roma foi destruída, futuramente Roma seria destruída. Então isso tudo se passou, voltaria Roma para o lugar dela, foi destruído muita coisa daquele período, tá? Vieram os bárbaros, destruíram, então acabaram com Roma voltou para o cantinho deles. Hoje, nós sabemos o que é Roma hoje, né? Não é mais aquilo que era, aquela potência. Então, naquele período, com os anos passando, os imperadores foram acabando e os bárbaros voltaram, assumiram tudo e a vida voltou ao normal. Ou seja, acabou isso aqui, até que o tempo gentil se cumpra. Tá bom, gente? Então, período de Roma passou. Vamos para outra. Agora vamos para a base aqui, como Jesus manda voltar lá. Aí você vai aprender mais um pouco, olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ungir quem? Jesus.
sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 72 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso aqui foi o período lá de Esdras, tá? E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o Salvador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, de 24 a 27. Então, gente, o que acontece aqui? Olha só. 70 semanas, deixa eu beber uma água aqui. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui, ó. O anjo fala para Daniel. Daniel estava lá em Nabucodonosor, preso. Era o administrador, né? Ele foi um bom homem, então era administrador lá de Nabucodonosor. E o anjo vem a Daniel, depois de Daniel orar muito, e ele vai explicar por que estava acontecendo aquilo tudo, que Jesus, o Deus, Jesus, o anjo, tudo, né? Vem para Daniel e fala: Daniel, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Aqui, ó, seu povo e tua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? Os judeus, os israelitas. Ah, então estavam determinados sobre a tua santa cidade. Acabou, isso aqui estava determinado. Aí ele fala, desde a saída da ordem, de lá de Artaxerxes, né, 457, até Jesus, aqui ó, haverá o príncipe que há de vir, 7 semanas, 62 semanas, e nas ruas e os muros serão edificados em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado quem? O Messias, Jesus, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, quem é? Tito, general Tito, amando de Vespasiano, seu pai, que assumiu o Império Romano nos anos 66. Então o que ele faz? Ele manda vir o seu filho, príncipe, há de vir, destruirá a cidade e o santuário, destruirá tudo aqui, ó, que tua santa cidade. Então, lá em Daniel ele estava falando isso aqui, que ia acontecer o quê? Isso aqui, ó, destruiria a cidade e o santuário. O anjo já tinha falado para Daniel, tá? Que seria tudo isso aqui acontecer com o seu povo lá na frente, tá aqui, ó. Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Fim de quem? Fim de Jerusalém. O fim de Jerusalém, não é fim de demônio, de anticristo, nada disso não. O fim de Jerusalém seria como inundação. Por que inundação? Não por água. Porque Deus já falou que não ia destruir mais o mundo por água, naquele período do dilúvio. Então, aqui ele destruiria como? Inundação aqui era gente mortas. Quando o príncipe aqui e o povo, do seu povo que há de vir, o general Tito, com o povo que era o exército, as religiões, eles destruíram a cidade do santuário. Fizeram o que? A inundação de gente morta na rua. Matou muita gente, muitos judeus morreram nessa briga aqui. Porque a guerra dos judeus, se você lê no livro de, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do historiador, Flávio José. Se você ler Flávio José, você vai saber tudo isso aqui. Vá lá, lê, procure em Flávio José a guerra dos judeus contra os romanos. Você vai ler exatamente isso aqui que aconteceu. Isso aqui é histórico, está escrito. Não, gente, não é só na Bíblia não. Além da Bíblia está escrito um livro histórico de Flávio José. Estuda que você vai ver que é isso aqui. Perde um tempinho lá. Então, tá aqui, ó, estão determinadas assolações. Ou seja, a mesma assolação que Jesus falou lá atrás. E ele quem? Jesus firmará aliança com muitos por 1 semana. Gente, os evangélicos estão esperando a última semana. Eles estão ainda, depois de 20 séculos, esperando a última semana de Daniel. Tá, só que já está aqui a última semana. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Aqui, ó, depois das 62 semanas, já tinha passado 7 semanas, aqui mais 62 semanas, aqui era 69 semanas, até aqui foi 69 semanas. E aqui, ó, gente, é a última semana.
A última semana é a 70 semana que Daniel falou lá em cima, que é 70 semanas, está aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Até aqui passaram 69, e aqui só faltava uma, que é essa daqui, ó. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, olha aqui, ó, na metade dessa última semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação, tá? Então tá aqui, ó, Jesus fez cessar isso. Jesus, ele foi o sacrifício. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus fez cessar o sacrifício. Jesus fez cessar tudo, a oblação, a oferta de manjares, tudo. Jesus, quando veio, ele finalizou tudo. Levou os nossos pecados, as nossas dores, levou as transgressões dos judeus, levou tudo. Ele se encerrou tudo nos anos 70, tudo, deu fim aos pecados, expiou a iniquidade, tá? Justiça eterna, ele também fez a justiça eterna, selou a visão, acabou. Selão, já fala lá a Bíblia, a visão durou até João, acabou, até João não teve mais visão. E a profecia, se encerrou tudo ali, tá? E ungiu o Santíssimo. Quem é o Santíssimo? Jesus Cristo. Ele foi ungido, ele foi morto e foi ressuscitou. Quando ele ressuscitou, já foi ungido, ele foi levado aos céus, acabou. Tá bom, gente? Então está aqui explicado. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oração, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Veio, que foi quem? Está aqui, ó, sobre a asa da abominação virá o assolador. Quem? O príncipe. Está aqui, ó, príncipe, Tito. Ele viria, ou seja, na metade da outra semana, na segunda metade da semana, quem veio? Tito cercou Jerusalém nos anos 66 para 67, 3 anos e meio, foi a grande tribulação até os anos 70. Até a guerra durou 3 anos e meio. Tito cercou a cidade, houve uma grande fome na cidade, eles se mataram internamente, os judeus, tá? Os judeus se mataram internamente, você pode ver em Flávio José. E depois desses 3 anos e meio, Tito invadiu com as legiões e destruiu completamente o templo e Jerusalém. Acabou Jerusalém, o fim do mundo, o fim daquela era, o fim daquele aion, tá? O fim daquela geração que Jesus falou que ia acontecer. Os judeus morreram ali. Muitos judeus, claro, cristãos principalmente, fugiram de Jerusalém, foram avisados por Deus, saíram de Jerusalém, foram para umas cidades espalhadas pelo mundo, pela Ásia, como os judeus, como os discípulos avisaram, como Deus avisou, eles saíram, e quem ficou em Jerusalém foi morto ou foi levado cativo como escravo para os países, inclusive Roma, para morrer nas arenas, mortas, queimados e comidos de bicho, de leão, como eles faziam nas arenas com as pessoas, que com certeza vocês todos já viram filme em cima disso, tá, gente? Então tá aqui, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Só que depois aconteceu que eles foram destruídos. O Império Romano foi destruído mais para frente. Vamos continuar aqui. Então por aqui você já vê quando foi escrito o Apocalipse, tá? Vamos lá. Quem veria o Apocalipse? Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Mateus 26, 64 e 65. Então, irmão, isso aqui, ó, Jesus estava perante o Sinédrio, tá? Ele tinha sido preso lá no Getsêmani, os caras levaram ele preso, e aqui ele estava sendo interrogado pelos sacerdotes, né? Sumos sacerdotes, os doutores da lei estavam interrogando Jesus Cristo. E quando ele fala isso aí, quando ele fala que vereis em breve, olha só, em breve, ele estava falando para eles, vindo sobre as nuvens do céu. Isso aqui, irmãos, que Jesus ia aparecer para as pessoas verem, não, tá? Isso foi ensinado para a gente durante esses anos, que Jesus iria aparecer e todo olho veria Jesus vindo sobre as nuvens, tá? Mas isso aqui é em juízo. Vindo sobre as nuvens é em juízo. E eles, sacerdotes, sabiam disso. Verei em breve o Filho do Homem sentado à direita do poder, tá?
e vindo sobre as nuvens. Ou seja, o sumo sacerdote, quando viu ele falando isso, que teria juízo sobre as nuvens, que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, então ele fala, blasfemou. É aí que começa esse detalhe, tá? Então eles sabiam dessa história aqui de vir sobre a nuvem, era juízo para eles. Então ele, você é o Filho de Deus, então blasfemou. E foi quando isso mais um motivo para condenar Jesus. Vamos continuar. Portanto, qual que entre esta geração, aqui ó, tá aqui ó, Jesus falando. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecaminosa se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai e com os santos anjos. Marcos 8:38, a mesma coisa, tá vendo aqui ó? Entre esta geração, que geração? Adúltera e pecaminosa. Qual? Aquela que não acreditou no Messias, que não quis se batizar, não quis se arrepender, e com o arrependimento de João, né, que era para aquela geração também, adúltera e pecaminosa. Ou seja, quando vier na glória de seu Pai, quando vier nas nuvens, quando vier em juízo, tá? Aí está escrito aqui, tá bem explicado, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. O que acontece aqui? Tá? Eu botei aqui, quem veria o Apocalipse? Paulo era um dos que achava que ia ver, tá? Paulo ainda não tinha acontecido, daqui Paulo está falando antes de acontecer o Apocalipse. Paulo foi o missionário que veio pregar ele pregava para judeu, mas ele pregava também para os gentios, principalmente para os gentios. Paulo foi selecionado para os gentios, tá? Principalmente para os gentios. Então ele estava se colocando, Paulo achava que ele ia também estar naquele período, tá vendo? Ele achou que ele fosse passar da grande tribulação, por isso que ele falou aqui, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é a mesma coisa, vindo nas nuvens, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós aqui, ele estava pensando que ele ia ficar naquele período, ele ia ficar vivo, ele achava que ele ia ficar vivo. Os que ficarmos vivos, tá? Seremos arrebatados. Então as pessoas pensam isso aqui, gente, traz isso aqui para o futuro. Os evangélicos, os missionários, os teólogos dizem que isso aqui vai ser no futuro. Gente, isso aqui já aconteceu, tá bom? Paulo está falando aqui antes dos anos 70. Paulo está ensinando isso aqui antes dos anos 70, antes de vir o Senhor, viesse nas nuvens, viesse em juízo, antes do período do templo ser derrubado. Paulo está falando isso aqui naquele período, não é hoje, tá? Então aqui hoje os pastores pegam essa frase aqui de Paulo e dizem, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Gente, isso aqui não tem nada a ver com nós, isso não tem nada a ver com o povo de hoje, por 21 séculos depois. Isso aqui foi naquele século, naquele período, tá? Até os anos 70, na volta de Jesus Cristo em juízo, na destruição do templo por Tito de Jerusalém. Isso aqui foi antes dos anos 70, tem nada a ver para os dias de hoje. Bota isso na cabeça. Quando você vê alguém lendo isso aqui não tem nada a ver com os dias de hoje. Nós ficaremos vivos e seremos arrebatados. Então o povo evangélico principalmente está esperando ser arrebatado. O povo evangélico está esperando pela volta de Cristo, tá? Olha o que o povo evangélico está esperando. Jesus vai vir, a igreja vai ser arrebatada, 7 anos, vai ter grande tribulação aqui, 3 anos e meio de paz, depois mais 3 anos e meio de grande tribulação, e depois Jesus vai voltar com toda a igreja para destruir o mundo. Gente, isso é mentira, isso é má interpretação, isso não vai acontecer, porque isso aqui já aconteceu e não foi também do jeito que eles estão falando, não. Se você entender do jeito que eu estou explicando, você vai entender que nada disso vai acontecer, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouquinho para ver onde eu estou, tá? Falta só mais 2. Quem viu a volta de Cristo? Vamos continuar. Deixa eu beber uma água aqui.
Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16 e 28, tá? Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Jesus está ensinando para eles, ó, que quem viu a volta de Cristo. Por isso que eu botei isso aqui, para vocês entenderem. Quem viu? Em verdade vos digo. Jesus estava falando. Alguns aqui, tá? Há dos que aqui estão. Ele estava falando para os seus discípulos, que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem em seu reino. Mateus 16, 18, tá vendo? Vir o Filho do Homem em seu reino. O que é? Vir nas nuvens, de novo, vir nas nuvens, ou seja, juízo. E Pedro, voltando-se, viu o que seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, tá, irmãos? Você vai ver já já. E que na ceia se encostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a João, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? João 21, de 20 a 23. Agora vamos continuar lendo que depois eu explico. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, 7. O que significa isso aqui, irmãos? Olha só, né? Quem viu a volta de Cristo. Aqui vocês já entenderam, né? Jesus está falando que ali alguns estariam ali para ver a morte dele. Só que ele especifica, desses alguns aqui, não tinha só os discípulos, né? Os seguidores, tinha seguidores de Jesus que se tornaram discípulos, né? Porque seguiam Jesus e eram discípulos. Mas os 12 discípulos, Jesus estava falando só para eles. Só um ficaria dos 12, que era quem? João, aquele que ele amava. João para quê? Para João escrever o Apocalipse. Tanto que Jesus lá fala em Apocalipse 1, que testificou de Jesus, era o testemunho de Jesus era esse, que Jesus deu esse testemunho aqui, que João ficaria para escrever o Apocalipse. Então Jesus que escolheu João para ficar. Então Pedro queria saber o que seria dele. Ele falou: se te importa que eu quero que ele fique, você tem mais que me seguir. Pronto. Então Jesus já deu essa letra para Pedro. Quem ficaria? João. Agora, além de João aqui, quem ficou? Aqui, ó, gente, até mesmo os que os ultrapassaram. Olha Jesus falando: eis que vem nas nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo que quem os ultrapassaram, o transpassaram. Quem foi esses? Os romanos que mataram Jesus lá na cruz do Calvário. Então, aqui, gente, ó, alguns daqueles que mataram Jesus lá na Getsemane ficaram para ver a volta. O que? Ver o juízo. Quando Jesus voltava em juízo para destruir Jerusalém, alguns daqueles romanos estavam ali ainda, tá vendo? E também aqui, ó, todas as tribos da terra se lamentarão. Que tribos, irmão? As 12 tribos de Israel, porque naquele período existia ainda as 12 tribos de Israel. Hoje, 21 séculos depois, não se acha mais quem é quem, onde estão as tribos de Israel. Você pode procurar se informar com historiadores, com judeus, né, que eles vão dizer que hoje ninguém sabe mais quem era a tribo de Israel. Imagina, sabe lá quando eles estão esperando ainda a volta do Senhor. Ou seja, era naquele período dos anos 70 da era cristã. Então, irmãos, está aqui mais uma vez provas de que Jesus já veio em juízo nos anos 70 da era cristã, tá? Vamos finalizar aqui. O Apocalipse já aconteceu nos anos 70, ou seja, e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O que? Quando Jesus veio em juízo, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, e coito de espíritos imundos, e coito de todas as aves imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os moradores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, de 1 a 5. Ou seja, irmão, durante muitos anos me ensinaram que a grande Babilônia era a Igreja Católica, tá? O ensinamento ainda que tem no YouTube, você vai ver isso aqui, ó, Babilônia, caiu a grande Babilônia. Isso aqui eles querem dizer que é a Igreja Católica, tá? Com seus papas, que o papa vai ser vai surgir o anticristo. Isso é o ensinamento, basicamente eu vou resumir para você, o ensinamento dos evangélicos, dos pastores, dos pregadores, basicamente que a Igreja Católica é a grande Babilônia, tá? Por causa dos seus ídolos, por causa das suas contaminações. A Igreja Católica vai vir, o Papa todo ano falam que o Papa vai sair, o Papa novo, vai entrar um outro Papa. Então, esse agora é o Papa, é o da besta, né? É o anticristo, é o falso profeta, o Papa é o falso profeta. Já estão botando Macron como um anticristo, depois era o Trump, né? Já era outro. Então, todo dia surge um anticristo novo, e um dos papas é o falso profeta. Gente, isso é mentira. Não existe mais anticristo, não vai vir anticristo. Não tem nada a ver de Igreja Católica e a Babilônia. A Babilônia aqui é Jerusalém. Jerusalém. Aqui, quando foi destruído nos anos 70, o anjo viu e disse: aqui caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia, a cidade de Babilônia era Jerusalém. Jerusalém que foi destruída nos anos 70. Isso aqui não vai mais acontecer. Isso tudo aqui, ó, sai dela, povo meu. Isso aqui era para naquele período, antes da Babilônia ser destruída, antes de Tito invadir Jerusalém. Então isso aqui era para aquele período, para que não caia nas pragas, porque os 7 selos, as 7 trombetas, os 3 ais, tudo aconteceu no período da segunda grande tribulação, na segunda metade da grande tribulação, 66 para 67, até os anos 70, que foi a segunda parte da última semana da grande tribulação, que aconteceu nos anos 70. Ou seja, nada disso aqui mais vai acontecer, tá? Então, se você ler Mateus 23, Jesus estava falando para eles sobre isso aqui, isso ia acontecer, falou para Jerusalém, tentou ensinar, tentou juntar os filhinhos, eles não quiseram, e isso aqui tudo já aconteceu. O Apocalipse já aconteceu nos anos 70. Então vamos te falar mais uma vez, não vai haver arrebatamento, isso foi mal ensinado, tá? Mal explicado. Não vai haver grande tribulação mais, tá? O que nós vamos fazer? Você morreu, teu corpo, se você for escolhido de Deus, o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus, e você terá um corpo transformado, glorificado, para entrar na nova Jerusalém que está no céu. Ou seja, não vai haver final do mundo, que o final do mundo foi como aconteceu no passado, que Jerusalém foi saqueada por 2 vezes, eles foram levados cativos, na terceira vez por Roma, e depois destruída finalmente por Roma. Não vai haver mais nada de Jerusalém, não vai ser mais destruída, não vai ter mais nada a ver com Jerusalém. Por mais que tenha guerra hoje, não tem nada a ver mais com a Bíblia, tá? Tudo já aconteceu. Então caiu a grande Babilônia, que for aqui, ó, se tornou morada de demônio. Então, gente, tudo isso aqui foi para Jerusalém nos anos 70. Não vai haver mais final dos tempos, não vai haver igreja nenhuma sendo arrebatada, tá? Jesus Cristo não vai voltar para buscar a igreja, porque a igreja hoje somos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos igreja, independente de denominação, você é a igreja de Cristo. Se você estiver numa igreja, templo ou não, você é a igreja de Cristo, tá? Então, depois que o templo caiu, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos escolhidos de Deus. Creia que o Apocalipse já aconteceu.
não vai acontecer Apocalipse de novo, Jesus não vai voltar para buscar a igreja, nós é que vamos até Jesus quando morrermos, tá? Então tá aí a explicação da palavra de Deus, tá aí mais um ensinamento do Apocalipse, estuda, vai em cada versículo, volte aqui em cada um desses aqui slides, depois você vai lá, tá aqui ó, as passagens aqui da Bíblia, se informa, lê direitinho, que você vai ver que tudo isso aqui está bem explicadinho, bem detalhado para você aprender. Amém, irmão? Agora não escreve, tá? Não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha isso aí, bota o seu like aí, faz uma pergunta aí que eu vou responder da melhor maneira possível. Mas está aí mais uma aula, mais uma explicação da palavra de Deus, tá bom? Não se esqueça, se inscreva lá no canal. Valeu!